Fala pessoas, Lucas Silva de volta com mais uma videoaula para vocês. É o seguinte, um tempinho atrás, alguns dias atrás, eu coloquei na fanpage do DAWS Master, que inclusive se você ainda não conhece, eu vou deixar aí agora o link na tela para quem estiver acessando no YouTube e não conhece ainda, por algum motivo. Se você, sei lá, mora em Marte, tô brincando. Então, coloquei um tempo atrás aí, um pedido perguntando, né, sugestões pro pessoal aí sobre videoaulas. Eu tive sugestões de vários assuntos diferenciados, mas alguns deles sobressaíram mais em relação aos demais, né? Nesse vídeo eu vou começar a abordar um desses assuntos que foi um dos mais pedidos na série de comentários lá, e inclusive de certa forma abordar dois assuntos ao mesmo tempo, não necessariamente o segundo, mas o primeiro sim, que seria AngularJS. A partir desse vídeo eu já criei uma categoria que vai ficar aí no DAWS Master, que vai ser para mim postando videoaulas sobre o Angular à medida que eu for fazendo mais alguma coisa com vocês. A partir dessa videoaula e talvez nas próximas aí, tá? Isso aqui não é uma série, tá? Mas eu vou ir abordando assuntos que de certa forma vai complementar um ao outro. Eu também, o que eu mostrar nessa aula eu vou deixar no repositório, tá? Vou tentar abordar o máximo de assunto possível, sem ser prolixo e sem sobrecarregar vocês de conteúdo ao mesmo tempo, tá? Então, vai estar tudo numa categoria lá, beleza? E é o seguinte. Ok, então vamos logo ao que interessa. Primeiro, AngularJS. O que é o AngularJS? O AngularJS, ele é um framework feito em JavaScript que pode ser usado em aplicações SPA. O que são aplicações SPA? SPA é um acrônimo em inglês para Single Page Applications, que é basicamente, em tradução literal, aplicações de página única. Ele te dá uma flexibilidade muito vasta na manipulação do DOM da sua aplicação e também para a interação entre o cliente e o seu servidor. Ele acopla todo o seu código de forma que você possa trabalhar o seu código PHP lá no seu servidor e abstrair tudo isso da página HTML em si. Então você tem uma estrutura MVC realmente para você trabalhar. Nessa primeira aula eu quero abordar um pouco sobre diretivas, né? Vocês já vão entender daqui a pouco o que são diretivas. A gente vai ver o básico sobre como fazer listagens, filtragens. A gente vai ver como fazer exibições rápidas assim na tela. E por que o AngularJS é tão legal, tão importante para você usar nos seus projetos, tá? Então, inicialmente eu criei uma pasta, na pasta videoaulas, e tem uma pasta chamada Angular, que é a que a gente vai estar trabalhando na medida que eu for gravando mais aulas e tudo mais, beleza? Nessa página tem só um index, como vocês podem ver, que eu nomeei como Angular Basicão. Estou com ele aberto aqui, mas não tem nada, como vocês podem ver, só tem mesmo isso aqui puro, tá? Então, para início de conversa, obviamente, vocês precisam ter o Angular para começar a trabalhar aqui. Então, vocês vêm aqui, ó, cliquem em Download. Ele está na versão 1.5, tá? Porém, está na versão beta. Eu gosto de usar a stable, que é a estável, né? Você não vai ter nenhum problema. Mas se você for do tipo que gosta de aventuras, vai lá. Então, clica aqui no stable, tá? Pega Minified, clica em Download. Mais pra frente eu vou mostrar mais coisas sobre o Angular. E a gente vai vir aqui no Browse Additional Modules para pegar módulos adicionais para a gente poder utilizar do Angular, mas por enquanto é só a Minified aqui. Clica em Download, tá? Ele vai lá para sua pasta. Tá baixando aqui, 145 KB. Ele tem bastante coisa, tá? Funções que o jQuery faz, inclusive, ele já faz nativo, pra você ter uma ideia. E além de ele dar toda aquela manipulação que é possível fazer usando ele. Então você vem aqui na pasta, ó, Angular, pode jogar ele aqui direto mesmo, tá? Por enquanto a gente vai usar só o basicão dele, então pode voltar pra cá. Fechou aqui. Então, obviamente, como todo script que você baixa da web, todo plugin, todo framework, você precisa incluir ele na sua página. Então, angular.min.js /script. Opa, desculpem. Type text /javascript. Fechou aqui src. Isso aqui, foi mal. Então, beleza, ele já está incluso, só que obviamente nada acontece. Ele já está aqui, como vocês podem ver. Então, para início de conversa, para você informar para a sua página que você quer utilizar o seu AngularJS dentro da sua aplicação,
você tem que vir aqui e utilizar a diretiva. E aí a gente vai começar a aprender sobre diretivas. Diretivas são basicamente, a grosso modo, elas são tags que você coloca na sua página HTML e isso ativa ou não ativa. Não, ativa, né? De modo geral, né? Ele vai ativar alguma coisa. Alguma diretiva que você colocar na sua página vai necessariamente ativar alguma coisa, alguma função do AngularJS na sua página. A diretiva principal que você usa sempre é a data-ng-app, tá? A data-ng-app indica para o AngularJS que dentro dessa página ele vai ser utilizado. Tudo bem, nada vai acontecer porque de fato eu não tenho nada aqui ainda para ser utilizado. Mas a partir de agora, se eu quiser começar a utilizar, eu já posso. Então vamos começar fazendo as brincadeiras aqui com o AngularJS. Eu vou criar um input, type text. E agora ele começa aqui alguns conceitos de MVC, que é o seguinte. Você sabe que em MVC você pode usar templates, né, para o seu projeto, que você desacopla toda a questão do view, do seu controller e do seu model. Então toda a sua regra de negócio fica lá nos controllers, no caso nos models. Os controllers manipulam o que vem dos models para exibir nas views. Aqui é mais ou menos, não nesse basicão, mas a gente vai chegar na parte em que de fato ele utiliza essa mesma arquitetura MVC. Então, é o seguinte, existe uma diretiva chamada data-ng-model, que ela basicamente cria dentro do escopo da sua aplicação. Nesse caso aqui a gente está no escopo de uma aplicação, tá? Tudo que está dentro aqui, ó, tá do escopo da aplicação desse app aqui, ó, que é o padrão. Se eu não passo nada aqui, ele é padrão. Vocês já vão entender o que eu quis dizer com não passo nada. Vocês já vão ver mais pra frente. Então, ó, no data-ng-model ele cria uma propriedade dentro do meu escopo, que pode ser acessada dentro do próprio escopo, ou eventualmente mais pra frente, quando a gente estiver trabalhando com isso, dentro de um controller, ou no módulo, ou qualquer outra coisa que você estiver utilizando na sua aplicação. Então, data-ng-model cria uma propriedade. Eu vou chamar essa propriedade de nome, tá? Tudo bem. A partir do momento em que eu tenho essa propriedade, eu posso já acessar ela dentro da minha aplicação aqui. Então, eu vou criar aqui, ó, usando dupla chave, você pode acessar qualquer coisa do seu escopo da sua aplicação. Então, por exemplo, eu vou acessar a propriedade nome aqui, ó. Nome. Se eu vir aqui na página e começar a digitar, você vê que ele aparece rapidamente e o Angular já some com aquela propriedade do escopo ali. E se eu digitar Lucas Silva, você pode ver que ele já mostra em tempo real, ó. DOS Master PHP, tá vendo? Ele já mostra em tempo real. Isso aqui já é bastante útil para se você quiser fazer aí uma validação em tempo real e já mostrar pro cara o que está acontecendo. Só um exemplo, né? Só para a gente começar aqui a entender a flexibilidade do Angular, né? Continuando. Supondo, o Angular também dá suporte para você poder fazer listagens em tempo real na sua página e também filtragens e ordenações. Vamos fazer aqui uma listagem de uma sequência de nomes, só para exemplo. Essa sequência de nomes ela vai ser atribuída dinamicamente utilizando uma diretiva do Angular chamada data-ng-repeat. Então, primeiro, eu preciso indicar o que é que o data-ng-repeat vai repetir. Então, para isso, eu posso usar, por exemplo, no body uma diretiva chamada de data-ng-init, que isso vai iniciar alguma coisa dentro da minha aplicação. Novamente, eu estou utilizando as diretivas direto aqui para mostrar como o Angular é flexível, sem nem mesmo você ter que colocar nenhum código na página. Mas, inicialmente, vamos aqui. Ó. Então, eu vou criar aqui uma sequência de nomes, que vai ser igual a um array, tá? Que vai ter aqui, ó, Lucas Silva, Samuel Rodrigues, fulaninho de tal, ciclaninho de tal. A família é ciclaninho, fulaninho. Bom, então tá aí. A gente já tem uma sequência de nomes, tá? Só que, por enquanto, eu não tô fazendo nada com essa minha sequência de nomes, certo? Beleza, o que é que eu vou fazer com ele agora? Eu vou criar uma UL aqui embaixo, que nessa UL eu quero repetir esse nome e vocês reparem a flexibilidade que isso me dá, olha só. Vou vir aqui, ó, vou usar a diretiva data-ng-repeat. Dentro dessa diretiva eu posso acessar alguma coisa do meu escopo. Isso aqui
essa nova propriedade nomes acabou de ser criada dentro do escopo da minha aplicação. Agora eu posso utilizar o repeat para pegar essa propriedade nomes, que é um array, e repetir eles dinamicamente sem precisar de fazer loop de nada aqui. Basta que eu faça assim, ó, nome in nomes. Eu quero que para cada nome que tiver percorrido, eu quero que ele armazene esse nome na variável nome. E aí essa variável nome, eu vou colocar com outro nome aqui para não confundir, porque aqui em cima tem outra propriedade chamada nome. Vou colocar name aqui, tá? E aqui vai ser, ó, dupla chave, e eu puxo o name. Então, seria o equivalente a no JavaScript eu usar aquele for i in, que é assim, ó, for índice no array, por exemplo, que ele pega o array no índice, sabe? Seria o equivalente a fazer isso, mas o Angular já faz isso em tempo real aqui, usando a própria diretiva data init com a diretiva data ng repeat. Então você vem aqui, ó, você repara que eu já tenho a lista de nomes lá, ó, Lucas Silva, Samuel Rodrigues, fulaninho de tal, ciclaninho de tal. Se eu quiser ordenar isso aqui por ordem alfabética, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, tá? Eu posso, por exemplo, eu posso ter o seguinte, ó. Vamos supor que eu quero também de novo esses nomes, mas agora vai ser diferente, ó. Vou apagar aqui. Agora esse array vai ser um conjunto de objetos que vão conter mais informações sobre meus usuários. No primeiro objeto eu vou ter o nome do usuário. Eu vou até dar um enter aqui, tá? Só para vocês conseguirem ver. E também para eu conseguir editar a aula certinho, porque ficar dando zoom e arrastando o zoom é meio embaçado. Então, ó, vou colocar aqui, ó, nome Lucas Silva, e-mail, e-mail, contato@dosmaster.com, nome Samuel Rodrigues, vou colocar um e-mail fictício aqui, samuel@exemplo.com, nome fulaninho de tal, e-mail fulaninho@teste.com, e o ciclaninho, nome ciclaninho, e-mail ciclano@site.com. Beleza. Já tenho aqui minhas propriedades, tá? Quer dizer, eu tenho uma propriedade nomes, que é um array, que está atribuído dentro do escopo da minha aplicação. Esse array é composto de uma série de objetos que contém uma série de usuários, que eu quero listar nesse caso. Novamente, eu quero pegar, nesse caso, o usuário, tá? Porque agora são objetos, então eu tenho que acessar o usuário nome, usuário e-mail. É igual um JSON mesmo, isso aqui é um JSON, tá? Então eu quero acessar usuário.nome, tá? Vou colocar, eu poderia fazer assim, ó, mais espaço, mais, e colocar usuário.email, mas só para mostrar que também pode ser feito assim, eu vou colocar tracinho aqui, eu vou colocar dupla chave novamente e usar usuário.email aqui, tá? Então se eu vim aqui, ó, F5, repare que agora ele coloca o Lucas Silva, o Samuel Rodrigues, o fulaninho e o ciclaninho novamente, só que agora com o e-mail deles. Beleza. Supondo agora que eu queira ordenar isso aqui por ordem alfabética, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou dizer que eu quero, ó, eu vou colocar uma barra, né, chamada de, eles chamam de pipe, né, uma barra, que é com shift é barra, né, ele coloca essa barra aí, que seria o equivalente a fazer aquele ou no JavaScript, né, só que aqui a gente não está usando dupla barra para o ou, a gente usa uma barra só para mim colocar mais uma filtragem, mais uma informação que eu quero adicionar a essa minha listagem. Que informação eu quero adicionar a essa listagem? Eu quero colocar um order by. Eu quero ordenar pelo nome da pessoa em questão. Se eu vim aqui agora e dar F5, repara que o ciclaninho foi para cima porque ele começa com C, depois veio o fulaninho porque começa com F, depois o Lucas, depois o Samuel, né? Por causa da ordem alfabética. Então você já vê que a gente já tem uma flexibilidade para listagem aqui, tá? Tudo isso e a gente não usou nenhum código JavaScript ainda, exceto que a gente criou manualmente aqui os nossos usuários, tá? Certo. Eu vou falar aqui agora sobre filtragem rapidamente. E daí na próxima aula a gente começa a mexer com diretivas para controllers, tá? E a gente depois vê sobre módulos, rotas e tudo mais. Vamos ver inicialmente aqui como eu faço para fazer uma filtragem. Ok, eu já tenho aqui, ó,
aquele input, certo? O input que automaticamente gera uma propriedade nome que pode ser acessada dentro do escopo da minha aplicação. Eu vou nomear para nome filtrar. Posso tirar isso daqui? Poderia deixar, mas eu vou tirar. Então, nome filtrar, tá? Eu quero filtrar esse nome. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele fazer uma filtragem, ou seja, filter, pela minha propriedade que vai ser dinamicamente adicionada no escopo, chamada nome filtrar. E barra novamente. Eu quero, além de eu querer filtrar pelo nome que eu vou clicar, que eu vou ir digitando, eu quero também ordenar por ordem alfabética nas respostas ali. Então, se eu vim aqui agora, e F5, e digitar olha lá, ciclaninho já apareceu. Já apareceu. Já apareceu fulaninho. LU, já apareceu ali, ó. Se eu digitar S, todo mundo tem um S, né? Lucas, Samuel, fulaninho de tal tem no teste, porque ele está pesquisando em tudo, porque eu não disse em o que dentro da minha série de objetos eu quero pesquisar. Então ele já pesquisa tanto pelo nome quanto pelo e-mail. Então, fulaninho aqui, ó, tem no S do teste. Esse aqui tem do site e do Ciclan não tem, né? Mas tem no S do site. Se eu colocar ok, todo mundo tem também. Deixa eu ver aqui o que eu posso colocar. O U só quem tem é o fulaninho, o Lucas e o Samuel Rodrigues no... o Samuel Rodrigues, tá vendo? Ele tem o U ali. Então, ele já lista também, ó. Então, eu posso fazer a listagem aqui, ó. Outra coisa também é que ele me dá a liberdade de eu poder manipular as strings que vão ser exibidas na página, também sem utilizar nenhum código. Basta que eu venha aqui e adicione também ao mesmo esquema de colocar aqui o pipe para me informar que eu quero fazer alguma coisa com essa série de... Nesse caso eu estou falando que eu quero filtrar essa série de nomes pelo que eu quero digitar e após filtrar eu quero fazer uma ordenação. Aqui agora eu posso também fazer assim, ó. Vou dar um enter aqui, ó, pra vocês verem. Eu vou dizer que eu quero colocar todos esses nomes com uppercase, tá? Todos os nomes vão estar uppercase, já o e-mail vai estar em lowercase. Então, olha lá. Os e-mails estão tudo em lowercase, eu posso mudar, eu posso colocar Ctrl X daqui, eu posso colocar os e-mails em uppercase, por exemplo, já os nomes em lowercase. Então vamos ficar um em caixa baixa, ó lá, caixa baixa, caixa alta, tá vendo? E ao mesmo tempo que eu faço a filtragem, ele mantém, tá vendo? Ó, se fulaninho, Lucas, tá vendo? Ele já faz a filtragem para ler. Eu posso filtrar pelo e-mail, ó, teste. Então tudo que for teste ele já exibe, ó. Tá vendo, ó? Site, ele já listou dali, tá vendo? Então é isso aí, pessoal. Eu vou parar por aqui, tá? Que a gente já deu para cobrir diretivas, né? Você já entendeu que... Acho que já deu para entender que qualquer coisa criada dentro da minha aplicação vai ser atribuída ao escopo dela. Nesse caso, como eu não estou usando nenhum controller, tudo isso aqui pertence ao escopo geral da aplicação. Mas se eu estivesse usando controladores, que a gente vai ver na próxima aula, eu poderia atribuir somente ao escopo daquele controller essas propriedades aqui que foram criadas. Por exemplo, a propriedade nomes existiria somente no escopo do controller e só a parte do seu site que utiliza aquele controller poderia fazer a listagem ou a filtragem daquela propriedade especificamente, beleza? Eu vou parar por aqui. Eu vou deixar esse código num repositório lá no meu GitHub. E aí, à medida que a gente for falando sobre mais assuntos aqui, na próxima aula a gente já vai começar a mexer com um pouco de JavaScript para a gente ver como usar controladores. À medida que a gente for fazendo isso, eu vou já jogar isso lá também no mesmo repositório, beleza? Espero que tenham gostado da aula e vejo vocês no próximo vídeo.